Antes de orarmos, vamos primeiro ouvir a palavra de Deus e deixar que ela fale ao nosso coração. A vida, muitas vezes, se assemelha a um campo de batalha. Há dias em que nos sentimos firmes, cheios de fé e esperança. Mas há outros em que as lutas parecem vir de todos os lados, ataques inesperados, provações que nos abalam e um cansaço profundo que tenta roubar nossa paz. Mesmo assim, a palavra nos chama a permanecer firmes, porque a vitória já foi conquistada por Cristo. Em Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25, está escrito: Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais à medida que se aproxima o dia. Essas palavras nos lembram que a fé não depende das circunstâncias. A fidelidade de Deus não muda quando os ventos sopram fortes. Ele não é confiável apenas nos dias bons. Ele é fiel sempre. Quando você se sente fraco, ele continua forte. Quando tudo parece incerto, sua palavra permanece firme e imutável. Por isso, segure com força sua confissão de esperança. Não permita que nada roube a sua fé, nem que o desânimo silencie a sua adoração. A Escritura também nos ensina a não caminharmos sozinhos. Somos chamados a fortalecer uns aos outros, a encorajar, a lembrar que Deus é bom, mesmo nas horas sombrias. A fé cresce quando compartilhamos o fardo, quando oramos juntos e quando nos reunimos para adorar aquele que sustenta todas as coisas. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem enquanto carrega um fardo pesado. Pode ser que as batalhas da vida tenham se tornado longas demais e o cansaço esteja tomando conta da sua alma. Talvez pareça que um problema vem logo após o outro, sem espaço para respirar. A vida, às vezes, aperta tanto que ficamos sem forças, sem direção e até sem esperança. Se isso descreve o que você está vivendo, quero te lembrar de uma verdade eterna. Você não está sozinho. Muitos antes de você também se sentiram assim, encurralados, cansados e sem saber o que fazer. Mas cada um deles foi alcançado por um Deus que nunca abandona os seus filhos. Pense em Bartimeu, o homem cego de Jericó. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 37 e 38, nos conta. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não deixou que a sua dor o silenciasse. Ele não permitiu que a multidão o impedisse de clamar. Mesmo sem enxergar, ele ouviu que Jesus estava perto, e isso bastou. Com toda a sua força, ele clamou por misericórdia. E foi esse clamor sincero que atraiu o olhar de Jesus para ele. Assim também deve ser conosco. Quando a vida parece insuportável, quando as vozes da dúvida tentam nos calar, devemos fazer como Bartimeu, clamar pelo nome de Jesus. Porque não há barreira que o amor de Cristo não atravesse, nem silêncio que ele não ouça. Deus se inclina quando seus filhos clamam com fé. Então, se você está aflito, não desista. Não se cale diante da dor. Chame por ele. Jesus ainda passa pelo caminho dos cansados, dos feridos e dos esquecidos. E toda vez que alguém clama de coração sincero, o céu se move em resposta. Há momentos em que olhamos ao redor e tudo parece perdido. As circunstâncias nos cercam como um exército inimigo e o medo tenta dominar o coração. Mas é justamente nessas horas que Deus nos convida a ver com os olhos da fé. A Bíblia conta, em 2º livro dos Reis, capítulo 6, que o profeta Eliseu e seu servo estavam cercados por um exército sírio. Aos olhos humanos, não havia saída. O servo, apavorado, exclamou: Ai, meu senhor, o que faremos? Mas Eliseu respondeu com fé: Não tenha medo, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, o profeta orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, que viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que parecia derrota era, na verdade, vitória cercada pela presença de Deus. O perigo era real, mas a proteção divina era maior. Assim também acontece conosco. Há batalhas que parecem impossíveis, problemas que parecem não ter saída, mas Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele está cercando você agora, com o seu poder, com os seus anjos, com o seu amor. Talvez seus olhos só vejam oposição,
mas a provisão invisível ao seu redor. Talvez você veja muros, mas Deus já está preparando a passagem. O inimigo quer que você olhe para o medo, mas o Espírito Santo quer abrir seus olhos para ver o céu trabalhando a seu favor. Então, faça como Eliseu. Ore e diga: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o teu agir. Por quê? Quando enxergamos além das circunstâncias, o medo perde o poder e a fé se levanta. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando, e Ele nunca chega atrasado. Quando a batalha se torna intensa e a alma se sente cansada, é fácil esquecer de uma verdade poderosa: a vitória já foi conquistada. Não é algo que você precisa lutar para merecer, mas algo que Jesus já garantiu para você na cruz. O apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 8, versículo 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essas palavras não são apenas encorajamento, são uma declaração de identidade. Você não é apenas um sobrevivente tentando resistir à tempestade. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso significa que a sua força não vem de você, mas o amor daquele que te sustenta. A vitória não está no esforço humano, mas na fidelidade de Deus. Mesmo quando você não vê saída, Ele continua abrindo caminhos. Mesmo quando tudo parece desabar, Ele continua segurando você em suas mãos. Lembre-se, o inimigo pode tentar abalar sua fé, mas ele não pode mudar o que já foi decidido no céu. A cruz de Cristo selou a sua vitória. O túmulo vazio é a prova de que nenhuma derrota é definitiva para quem crê. Por isso, continue acreditando mesmo quando o caminho estiver escuro. Confie mesmo quando não houver sinais visíveis. Espere em Deus, mesmo quando o tempo parecer longo demais. A vitória que Jesus conquistou é permanente. Ela cobre o seu passado, fortalece o seu presente e assegura o seu futuro. Deus nunca prometeu ausência de batalhas, mas prometeu presença constante e vitória garantida. Então, não tema. Aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Ele não apenas te livra das tempestades, ele te ensina a atravessá-las com fé, sabendo que, no final, a glória pertence ao Senhor. Há promessas que sustentam a alma quando tudo ao redor parece incerto. Uma delas está em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, onde o Senhor diz: Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados diante deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. Essa promessa não tem prazo de validade. Ela é verdadeira em dias de bonança e também nas tempestades mais duras. Deus não muda conforme as circunstâncias mudam. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seu amor não se retrai diante do seu medo, nem sua fidelidade diminui diante da sua fraqueza. Talvez hoje você se sinta exausto, sem forças para continuar. Mas saiba disso, você é sustentado por um Deus que nunca falha. Ele te segura quando você pensa em desistir. Ele te cobre com graça quando você se sente indigno. E mesmo quando você não o percebe, Ele está trabalhando nos bastidores, alinhando cada detalhe da sua história. O salmista declarou no Salmo de número 18, versículo 2: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e o meu alto refúgio. Essas palavras são um lembrete de que você não está nas mãos do acaso, mas nas mãos do Altíssimo. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, mas Deus permanece firme, inabalável e fiel. Portanto, descanse nessa verdade. O mesmo Deus que te guardou ontem, te guarda hoje e continuará te guardando amanhã. O mesmo amor que te resgatou, continuará te sustentando até o fim. A fidelidade dele é o alicerce que te mantém de pé, mesmo quando tudo mais parece ruir. Há dias em que o cansaço não é apenas físico, mas da alma. O corpo até continua, mas o coração está pesado, exausto de lutar, de esperar e de tentar entender. Mas é nesse lugar de fraqueza que Jesus faz um convite cheio de ternura. Em Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 29, ele diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essas palavras não são apenas consolo, são uma direção.
Jesus está dizendo: você não precisa carregar tudo sozinho. Ele te chama a deixar o peso aos pés da cruz, a descansar em sua presença, a confiar que Ele sabe o que faz. Quando a ansiedade quiser dominar o seu coração, lembre-se do que está escrito em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus não apenas conhece suas dores, Ele as carrega com você. Ele entende o que ninguém mais entende e acalma o que ninguém mais consegue acalmar. Por isso, não lute sozinho. Ore, entregue, descanse. Deus não quer que você viva esgotado tentando resolver tudo pelas próprias forças. Ele quer que você confie nele o suficiente para descansar, mesmo enquanto a resposta ainda não chegou. O descanso verdadeiro não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio às tempestades. É quando a alma entende que o controle está nas mãos certas, nas mãos daquele que nunca falha. Então, respire fundo e diga: Senhor, eu entrego. Entrego o medo, a ansiedade, o controle. Confio que o teu cuidado é maior que a minha preocupação. Senhor Jesus, hoje eu coloco diante de ti todas as batalhas que tenho enfrentado. Tu conheces as feridas escondidas, os medos que tento disfarçar e o peso que tantas vezes me impede de seguir em frente. Mas, mesmo quando me sinto fraco, eu escolho crer. Tu és o Deus que nunca falha. A tua palavra diz em Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Sim, Senhor, em ti está a minha segurança. Quando o medo tenta me cercar, lembro-me de que a tua presença é a minha proteção. Quando a dor tenta me calar, lembro-me de que a tua voz me chama para continuar. Eu oro por todos que agora estão participando deste momento de fé, por aqueles que se sentem cansados, desanimados ou sozinhos. Senhor, renova as forças dos teus filhos. Tira o peso dos ombros, cura as feridas do coração e substitui o desespero por esperança. Cumpre a tua promessa em Isaías capítulo 61, versículo 3, que disse: Senhor, concede óleo de alegria em vez de pranto e veste de louvor em vez de espírito angustiado. Transforma as lágrimas em confiança, transforma a espera em adoração e faz nascer em cada coração uma fé nova, viva e inabalável. Pai, mesmo que as lutas não cessem hoje, dá-nos a certeza de que o Senhor está conosco em cada passo. Tu és o pastor que guia, o rochedo que sustenta e o refúgio que protege. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente de cada um em Cristo Jesus. E agora, Senhor, eu declaro sobre todos que oram comigo: a vitória já é certa, porque a cruz já foi suficiente. A tua graça cobre cada fraqueza e o teu amor nunca falha. Por isso, eu te agradeço, não apenas pelo que fazes, mas por quem tu és. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança hoje. E que a paz e a presença de Deus permaneçam sobre a sua vida todos os dias.